Olá, caros alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bem, a nossa atividade agora vai se basear em crase, né? Crase, nós usamos o acento grave, né? Então vamos ver aqui. A crase marcada pelo acento grave, que é virado para a esquerda, para a direita é o agudo, é vista como a vilã. Mas a coitada é tão simples, porque é a mais a, ou seja, a soma do artigo a com a preposição a. O primeiro motivo para isso é que a crase, para nós brasileiros, é um problema exclusivo da escrita. Nós não ouvimos a crase. Tem gente quando vai ler que tem crase fala a. Não tem essa leitura, é só a. Na fala, não existe nenhuma diferença perceptível entre a e a, ou entre as e as. Ok? Nunca se esqueçam disso. Quando você está lendo, está vendo lá um A com acento grave, indicativo de crase, não pode falar a, ok? Trata-se de uma convenção para marcar graficamente a contração da preposição a com artigo feminino a ou as. Em vez de escrevermos a ou as, escrevemos um só a com acento grave, certo? Virado para a esquerda. A crase, então, é a função de duas vogais iguais. Normalmente a crase acontece com a palavra a. Preposição se junta com o outro a, que é artigo ou pronome demonstrativo. Chegamos à estação. Chegamos à estação. Para indicarmos na escrita essa união fonética, usamos acento grave. Obedeceu a que? Obedeceu a regra do jogo. Então, é a preposição. Quem obedece, obedece a. Então, ele obedeceu a regra do jogo. Então, os dois as virou a junção de um a craseado. Ela foi a cidade. Então, esse A aqui, ó, que é a junção, seria craseado. Os turistas visitaram o que eles visitaram? A cidade. Então, isso aqui é só um A, né? Sem crase, ok? Só artigo. Ninguém é invisível. Ninguém é invisível a quê? A quê? A dor. Então, a preposição, mas a artigo seria o a com acento grave. Os mendigos fazem o que os mendigos fazem? A tarefa. Então, é somente o artigo. Bem, pessoal, para se ter a crase, tem regra geral, certo? A crase só pode ser empregada antes de palavras femininas que admitem um artigo definido a, as, e quando a preposição a é exigida pelo termo anterior, nome ou verbo. Por exemplo, o trem chegou à estação às 18 horas. Ó, ele chegou onde? À estação. Então, tem um verbo antes, um substantivo feminino e aqui acompanha as horas. Procedeu-se à apuração, também substantivo feminino, dos votos. Ok? Uma dica. Quando você tiver na dúvida, você muda isso aqui, ó, essa palavra feminina, por uma palavra masculina. Por exemplo, o trem chegou ao aeroporto. Então, ao é a preposição mais o artigo o. Então, quer dizer que aqui tem uma preposição também. Então, quando você puder mudar para uma palavra masculina ao, porque certamente aqui terá uma
crase, um acento grave, indicativo de crase. Bem, tem coisas que não pode pôr crase, que não aceitam. Então, vamos ver alguns casos. Diante de palavras masculinas, crase, acento grave, a gente tem que colocar antes de palavra femininas e não masculinas, ok? Isto cheira a vinho. Esse a é uma preposição. Vinho, uma palavra masculina. Cheguei, graças a Deus. É uma preposição. Antes de substantivos femininos de sentido geral indeterminado, isto é, quando o substantivo estiver no plural e o a for uma simples preposição, não tem. Por exemplo, vai a festas. Aqui, ó, é uma preposição no singular, aqui está no plural. Então, você não pode pôr acento grave aqui. Nem há reuniões. Olha aqui, também plural. Preposição e substantivo no plural. Então, não posso pôr. Então, se fosse assim, não vai a festa, aí teria. Nem a reunião. Certo? Aí teria, mas plural e singular não se coloca crase. Bom, continuando os casos de ausência. Antes da palavra casa, no sentido de lar, domicílio, indicando a própria residência. Voltamos à casa tristes. Quem estava tristes? Quem voltou, né? Voltamos para casa, então não tem. Observe que a troca pela preposição para não aparece o artigo, portanto, não ocorre crase. Para é uma preposição assim como esse a aqui também. Ok? Quando a palavra casa vem acompanhada de uma expressão modificadora, que a especifica, determina, permite o uso do artigo a, podendo, portanto, ocorrer a crase antes dela. Por exemplo, voltei à casa dos meus pais. Aqui, ó. Expressão modificadora. Fui à casa dos meus avós. Fui à casa dos meus amores. Entenderam? Então, se for só casa, no sentido de lar, domicílio, aí não haverá crase, só se tiver um modificador, correto? Bem, continuando. D. Ausência de crase. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com ideia oposto a bordo. Os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Então, é uma preposição aqui e aqui também. Descido à terra. Então, essa terra firme, que é o contrário de bordo, não tem crase, não pode ter. A não ser que tenha modificadores, assim como a palavra casa. Por exemplo, quando a palavra terra vem especificada por expressão modificadora ou significa planeta Terra, permite o uso do artigo feminino. Portanto, pode ocorrer a crase antes dela. Fui à terra dos meus antepassados. Então, olha aqui, ó. Dos meus antepassados está modificando. Fui à terra natal. Fui à terra dos meus pais. Ok? Agora, em sentido de planeta, você também põe. O astronauta retornou à Terra. Perceba que aqui essa Terra está até de letra maiúscula, porque é o nome do nosso planeta, ok? Casos ainda de ausência de crase. Antes de pronomes pessoais e de tratamento, não podemos usar. Recorreram a mim. É um pronome pessoal oblíquo, né? Não põe.
Não me referi a Vossa Excelência, pronome de tratamento. Porém, há alguns pronomes de tratamento femininos que admitem a crase, como senhora, senhorita, dona. Permitem que você coloque crase. Refiro-me à senhorita e à dona Josefa. Então, senhora, senhorita e dona. Permitem. Os outros, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, não permite, tá bom? Vossa Santidade. Bom, ainda continuando casos de ausência da crase. Entre expressões repetidas, frente a frente, lado a lado, não coloca crase, ok? Expressões repetidas, frente a frente, lado a lado, cara a cara, dia a dia, nossa empresa foi crescendo, ok? Tudo bem? Antes de verbos, estamos dispostos a trabalhar. Ó, verbos a gente não coloca. A partir tem crase? Não tem. Partir é um verbo. A vender, a comer, tá? Não tem. Então, verbo não utiliza crase. Puseram-se a discutir em voz alta. Viu como é fácil, pessoal? É tranquilo. A gente vai aprendendo tranquilamente. Casos ainda de ausência de crase. Antes do nome de cidades, estados, países e lugares que não apresentam artigo. Se tiver preposição e artigo feminino, o a, aí tem. Mas se não tiver, não tem. Como que nós vamos saber? Iremos a Curitiba e depois a Londrina. Referiu-se a Jundiaí. Bem, pessoal, vamos ver aqui uma coisa. Primeiro, se o nome dessa cidade, estado, país vier com modificador ou locução adjetiva, aí vai ter. Por exemplo, iremos a Curitiba, não tem. Iremos a bela Curitiba. Olha aqui, ó. Ó, a locução adjetiva, então tem. Ok? Ó, a bela, ó. É um adjetivo bela, que se tornou uma locução aqui, porque tem a preposição mais o artigo, ok? Referiu-se a Jundiaí. Ó, referiu-se a Recife das Belas Pontes. Não é só Recife, aquela Recife das Belas Pontes. Então, esse modificador aqui, ó, permite que eu coloque crase. Bem, tem um macetinho. Presta atenção nesse macetinho aqui que eu vou explicar para vocês. Vou a, volto da, crase a. Então, vou à Bahia, volto da Bahia. Então, vou a, tem crase. Ó, vou a, volto de, crase para quê? Vou a Goiânia, volto de Goiânia. Então, não tem crase. Volto da Bahia. Tem crase. Volto de Goiânia. Não tem crase. Entenderam? Tudo bem? Quando você vai a e volta da, a crase. Quando você vai a, volto de, não tem crase. A não ser que tenha um modificador, como foi falado aqui, um adjetivo, uma locução adjetiva. Bem, sempre ocorre crase nas expressões que indicam horas. Cheguei às 10 horas, às 10h30, perdão. Às 2 horas começaremos a reunião. Então, vamos ver aqui essa observação. Por outro lado, quando acompanhadas as horas de preposições, elas não recebem para, desde, após, perante, com. Essas são preposições. Não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas.
Olha a preposição aqui. Então, aqui já não tem crase. Porque aqui não tem a preposição, mas o artigo. Ok? Chegamos após as 18. Também não tem. Ó, o após aqui, ó. O congresso está marcado para as 15 horas. Também não tem crase. Ok? Então, olha aqui. Percebo que aqui cheguei às 10 horas. O verbo e as horas. Então, tem crase. Às 2 horas começaremos a reunião. Então, não tem preposição antes. Pronto? Confundiu a cabeça ou tá tudo bem? Eu acho que dá para prestar bem atenção e sair tudo legal. Aqui tem essas palavrinhas que são preposições, ó. Então, se tem preposição antes das horas, não tem crase, ok? Letra B. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta, mesmo que a palavra que vem acompanhada seja um masculino, aí você vai poder usar a crase, porque a moda, por exemplo, vestia-se a moda baiana, ó, a moda. Vestia-se a baiana, então o moda tá subentendido. Eu vou colocar aqui, vestia a Pierre Cardin. Pierre Cardin é um nome masculino. Então, mas tem um moda. Vestia-se a moda Pierre Cardin. Então, tem a crase. Mesmo, né? Aqui, ó, vestiu calças a Pierre Cardin, tá vendo? Tem crase porque é a moda. Usava sapatos a Luís XV. Olha, nome masculino, mas está subentendido aqui, ó, que tem a moda. Por exemplo, cortou o cabelo ai. Vamos lembrar o nome de um artista aí. A Brad Pitt. Então, a moda Brad Pitt, certo? Mesmo que seja um nome masculino. Tudo bem, né, pessoal? Eu acho que se estivesse juntos, vocês iam falar assim, tudo bem, tô entendendo, ok? Porque é fácil, só tem que gravar algumas coisinhas. Sempre ocorre crase nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas quando a palavra principal for feminina. Por exemplo, locuções adverbiais. À noite, à tardinha, à força, etc. Então, à noite, à tarde, né? Sempre a gente coloca crase. Fizeram tudo às pressas. Locuções prepositivas. À custa de, à frente de e etc. Estou à procura de alguém. Então, é uma locução prepositiva. Locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, etc. À medida que a noite chega, a dor aumenta. Esse à noite aqui é outra coisa, não é uma locução adverbial, tá? Então, essa aqui não tem. Nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. Foi morto a bala ou foi morto a bala. Ó, instrumento. Qual foi o instrumento pelo qual ele morreu? A bala. Então, você pode pôr ou não. Se você colocar, tá certo. Se você não colocar, está certo. A exceção ocorre em frases com duplo sentido. Feriu a faca. Então, a pessoa não pegou a faca e feriu ela, né? Ele que se feriu, ele que feriu alguém com a faca. Então, se tivesse duplo sentido, você tem que pôr para ficar claro que é com a faca, ok? Entendeu isso aí? Olha como é que tá duplo. Feriu a faca. Fica parecendo que feriu a faca, né? Que machucou a faca, o instrumento. Então, sempre ocorre crase antes dos pronomes demonstrativos aqueles, aquelas, aquilo. Então, vamos ver quando que ocorre mesmo. Essa crase ocorre quando
Esses pronomes, aquele, aquela, aquele no plural, podem apresentar crase quando eles forem substituídos por este, esta e a isto, respectivamente. Olha aqui. Iremos àquele sítio. Iremos a este sítio. Então, aqui, ó, tem proposição e artigo. Dirigiu-se àquela mulher. Dirigiu-se a esta mulher. Também tem. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Refiro-me a isto. Então, se você puder trocar aquele por a este, aquela por a esta, aquilo por a isto, porque você deverá usar o acento grave, indicativo de crase, ok? Antes dos pronomes demonstrativos, a, as, quando ele vier antes do pronome relativo, que e puder ser substituído por aquela ou aquelas. Vamos ver? Esta blusa é igual a que comprei. Aquela é igual a aquela que comprei. Então, se você puder substituir isso aqui por aquela, então você coloca. Antes dos pronomes relativos a qual ou às quais, sempre que o verbo estiver na oração desses pronomes relativos, precisar da preposição a, usaremos a crase. Veja bem, a escola a qual iremos, iremos onde? A escola. A qual não é um pronome relativo que está substituindo a palavra, a expressão a escola. A escola que iremos é excelente. Então, está substituindo. Então, tem crase. Se substituirmos a palavra feminina por uma masculina, teremos a contração ao, justificando-se o uso da crase. É aquilo que eu falei agora mesmo para você. Então, você pega a expressão e substitui. O colégio ao qual iremos é excelente. Então, a escola a qual iremos é excelente. Então, tem crase. Porque você pode substituir isso aqui, ó, pelo ao. Aqui tem uma preposição e um artigo masculino, o. Aqui tem uma preposição e um artigo feminino, a. Ok? Esse acentinho grave aqui para a esquerda, ele mostra que você tem a mais a. A crase é facultativa. O que é facultativa? Que você vai usar quando tiver na telha. À vontade. Você pode usar, não usar, fica do mesmo tamanho, fica certo do mesmo jeito, ok? Antes de pronomes possessivos no singular, minha, tua, sua, nossa, vossa. Faz referência a sua irmã. Pode ser esse ou pode ser esse. Depois da preposição até, você também pode usar qualquer um. Ela foi até a janela. Certo? Agora, se fosse assim, ela foi à janela, seria craseado. Porque você poderia substituir ela foi ao portão. Ok? Então, se não tivesse o até, seria o a craseado. Diante de nomes próprios femininos de pessoa, fizeram alusão a Carla. Ou um ou outro. Ok? Está acabando, pessoal. Bem, essas são as regras gerais. É aquilo que pode realmente te ajudar a entender e a escrever corretamente usando o acento grave indicativo de crase. Vamos ver aqui. Tem esses exercícios. No último slide tem o gabarito. Então, eu gostaria que a hora que você assistisse, você já respondesse e vai lá e consulta o gabarito no último para ver se você acertou quantas você acertou, ok? Então, fica aí a dica, você vai usar a ou as
O acraziado e ascraziado. Lembre-se que tem as regrinhas. Se você se confundir, volte lá e veja as regrinhas. Ok? Responda as atividades da apostila e poste no ambiente. Meninos, o ano está acabando. Nós estamos quase indo para o quarto bimestre. Pensa bem, tá? Beijo no coração.